Olá, amado irmão, tudo bem? Agora é o momento de a gente descobrir o nosso ministério, uma das aulas mais importantes em que a maioria dos crentes de hoje não estão atentos, porque eles entram para a igreja e pensam que só são membros e vão aos cultos e vão para casa e não servem ao Senhor. Então é muito importante a gente entender que Deus tem um chamado para a gente, para cada um de nós, não são somente os eclesiásticos, mas para cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa, Deus tem um ministério. Lição 4. Descubra o seu ministério. Então, o que é ministério? É o desafio de buscar aperfeiçoamento contínuo. Então, eu já falei muitas vezes, o membro da igreja tem esse privilégio de sempre estar crescendo, sempre estar aumentando um degrau a mais na sua vida pessoal, na sua vida emocional e espiritual. Então é o desejo que a igreja tem de fazer dessa estrutura organizacional, que essa estrutura facilite a ação de cada membro da igreja para cumprir os propósitos de Deus. Então a gente tem que fazer uma estrutura que contemple todas as áreas, todas as faixas etárias, todos os ministérios em diversos dons. Então essa é uma tarefa que tanto igreja pequena quanto igreja grande, ela tem que ser cumprida. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que é da minha autoria, que eu vou compartilhar com vocês hoje. Diz assim: o ministério cristão é o único serviço que tem o poder de mover o mundo espiritual. Ministrar pelo poder do Espírito Santo é o combustível do ministério da igreja local, que realiza maravilhas em nome de Deus. Então eu costumo dizer que o serviço na igreja, os ministérios que você exerce, ele é diferente dos trabalhos seculares aí, que você pode fazer numa empresa ou em lugares. Porque na igreja, o trabalho do ministério cristão é o único que pode mover o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que se mexe, que se move, existem anjos, existem ministradores que trazem e levam as bênçãos de Deus. Então, quando a gente ora, a gente pode mover a mão poderosa de Deus em nosso favor, porque Deus inclina seus ouvidos e ouve a nossa oração. Então, quando você ora, quando você ministra no coração de alguém, por mínimo trabalho que seja, você está abençoando a pessoa. Então, isso vai causar um movimento espiritual que você não tem ideia. Então, é um poder de Deus invisível que a gente não vê, mas uma hora aparece, uma hora vai aparecer tudo que você fez por reino de Deus. Então, é muito interessante isso. Podemos dizer que o ministério ele engloba um conjunto de atividades voltadas unicamente para o cumprimento da missão. Então, tudo que a gente faz tem que ter uma flecha apontando. E qual é essa flecha? Qual é esse alvo? É missões. Então, é fazer missões, é levar o nome de Jesus conhecido. Então, todos os ministérios que existem na igreja são com essa finalidade de evangelizar. A gente diz às vezes, o objetivo é comunhão, o objetivo é arrecadar, o objetivo é isso, aquilo. Mas na verdade, o único objetivo principal de você exercer o ministério na igreja é cumprir a missão que Jesus deixou. Agora vamos ver algumas particularidades sobre, uns detalhamentos sobre como é que a nossa igreja funciona com relação ao ministério e à missão. Então, primeiro, uma missão clara ao invés de propósitos indefinidos. Então, para que eu estou fazendo isso? Por qual motivo? Sempre foi assim, outras pessoas faziam, eu só estou seguindo o que elas fizeram. Não, você precisa entender e ter uma missão clara. Essa atividade é para isso. Então, todo mundo trabalhando para conseguir isso. Então, a missão tem que ser bem clara, não pode ser muito abrangente. Uma exposição e avaliações contínuas. Está indo bem? Está dando resultado? Não está? Então recomeça. De repente Deus está orientando para uma outra coisa. Então tem que avaliar. Então a gente faz a atividade, avalia, ao invés de mudança apenas por causa das eleições. Então os líderes indicados para se fazerem parte do ministério não são mais assim, não tem ninguém, vai você mesmo. Não é assim. Então a pessoa faz o teste de dons,
ela é uma pessoa que já está trabalhando, já está demonstrando segurança, espiritualidade, respeito à liderança, né, contribui em todas as áreas da igreja. Então essa pessoa está sendo observada e logo logo ela vai ser convidada então para fazer parte da equipe. Então não é mais assim a eleição. Os coordenadores vão observando, escolhendo as pessoas e indicam as pessoas, tá? Depois só que a gente leva para a Assembleia da Igreja. Nós estamos em busca de ministros apaixonados, pessoas que estão gostando daquilo que fazem, pessoas que se interessam e que se alegram com aquilo. Então, ao invés de crentes indicados, como já falei, então a gente quer ver pessoas nos lugares certos. Todas as ações são baseadas no perfil de servo. As próximas aulas vão ser para você descobrir então o que você deve fazer, aonde você deve trabalhar. Então nós temos uma ferramenta chamada perfil de servo, que foi feita, uma coisa fabulosa, que vai aliar o teu estilo pessoal, aquilo que você gosta de fazer, as suas habilidades para os seus dons espirituais. Eles vão pegar tudo isso e formular então o teu perfil, da onde você vai servir ao Senhor. Cada crente atuando segundo o dom espiritual que Deus deu. E outra coisa, servindo para toda a vida. Quando que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar de tal data a tal data. Não. Quando você descobre aquilo, o propósito de Deus para você, você vai trabalhar isso sempre na tua vida, na vida toda. Então é muito interessante isso. E trabalho realizado em equipe. Nunca a pessoa pode trabalhar sozinha. Ela sempre tem que ter um auxiliar, um vice, alguém do lado dela, ensinando, passando, trazendo mais gente para trabalhar na equipe, né? E não é voo solo, então não é você sozinho fazendo, você sempre tem que estar com alguém, nunca sozinho, né? E dentro desse trabalho todo a gente procura fazer relacionamentos significativos e não só funcionais. Então, você está na escala, então você é uma peça no tabuleiro, então você tem que funcionar. Então eu só conto com você para trabalho, nada para amizade, nada para intimidade, não ora, não pergunta como é que está, não ministra, não. A gente quer primeiro as pessoas, depois as atividades. Primeiro o indivíduo, depois as coisas, depois a produção, se ele fez, não fez. Primeiro é ele. De repente ele não está produzindo porque ele está passando algum problema e você fica cobrando ele toda hora. Então você tem que parar um pouco e perguntar para essa pessoa: está tudo bem? O que está acontecendo? Então, relacionamentos. Primeiro o relacionamento, depois o ministério. Tá bom? Vamos seguir um pouquinho mais em frente. Compreenda a missão que Deus designou para você na igreja. Você não é qualquer pessoa. Deus, ele quer alguma coisa que você faça na igreja. Então, todos os membros precisam ter um perfil ministerial. Esse perfil ministerial vai ajudar você a entender muitas coisas. Primeiro, vai te ajudar a entender mais sobre o que Deus, por que Deus te fez, por que você existe, o que você pode contribuir com esse mundo. A sua contribuição singular em um ministério pode fazer diferença no mundo. E os resultados podem ser para a eternidade. Já parou para pensar isso? Então, por isso que você precisa entender o perfil ministerial, para você entender o que você pode fazer, o que Deus espera de você. O perfil ministerial também tem o alvo de auxiliar os crentes a serem servos, servirem ao Senhor e serem ministros. Então, ao mesmo tempo que você é um servo, um escravo, humilde, que vai às vezes ali, Jesus não lavou os pés dos discípulos, isso era uma tarefa dos empregados. Então, ao mesmo tempo que você é um servo, você é um ministro, algo importante, algo reconhecido, algo valoroso. Então, você é um ministro da casa de Deus. Olha que coisa linda. Então, todos nós somos convidados então para sermos ministros e ocuparmos um cargo, uma função, um serviço significativo no corpo de Cristo. Por que devemos servir? Vamos para a Bíblia? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, um texto longo, fala sobre os 10 mandamentos. Vou colocar aqui para vocês verem os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos descrevem como devemos nos relacionar com Deus.
Então, como que o ser humano se relaciona com Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos. Mas os 6 mandamentos seguintes descrevem como devemos nos relacionar com o próximo. Tá vendo que coisa importante? Então, primeiro Deus, depois com o próximo. Como servir pode glorificar e edificar os outros. Então, quando a gente serve, a gente glorifica a Deus e edifica as outras pessoas. Então, se trabalha para o bem dos outros. Serviço é uma forma de adoração, então, certo? Então, quando a gente serve ao Senhor, quando a gente está lá no data show, quando a gente está lá tocando instrumento, quando a gente está lá na tesouraria fazendo os relatórios dos dízimos, lá os irmãos, vocês não sabem, mas dá um trabalhão fazer aquilo, pegar o dinheiro, sempre tem que ter 2, 3 pessoas ali, contar, para relatar, depositar na conta e fazer todo um trabalho. Tudo isso é voluntário. Então tudo isso glorifica a Deus e ajuda as pessoas. É um serviço de adoração. O desempenho do serviço promove então a edificação da igreja. Se todo mundo trabalhar com alegria, com afinco, com amor, a igreja vai ser edificada sobre esse amor maravilhoso, uns dos outros. Agora tem outros textos, irmãos. Mateus 22, 37 e 40. Vamos ver o que diz esse texto? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Então, é o seguinte, vamos ser bem agora dinâmicos daqui para frente. Nós precisamos descobrir. Então, para servir na igreja, no corpo de Cristo, eu preciso descobrir o meu perfil ministerial. Então nós vamos trabalhar agora para tentar encontrar 2 questões na nossa vida. Primeiro, qual é o meu sonho ministerial? O sonho ministerial vai indicar aonde eu devo servir melhor. Então, eu tenho um sonho dentro da igreja. Então, é lá que eu vou trabalhar para realizar esse sonho. Em segundo lugar, nós vamos descobrir os nossos dons espirituais. O meu dom espiritual qual é? Eu não sei. Então precisa descobrir. Vai indicar o que farei quando estiver servindo. Então Deus deu um talento para você que só você pode realizar. Do teu jeitinho, da forma que vai atingir o alvo. Então você tem que descobrir. Então por isso que a gente precisa trabalhar nos lugares certos, com as pessoas certas nos lugares certos. E a pessoa certa conhece, tem um sonho ministerial e sabe qual é o seu dom. Aonde devo servir então? É o sonho ministerial. Salmo 37, versículo 3 a 6. Vamos ver o que diz o salmista? Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Salmos 37, de 3 a 6. Então nós vimos o seguinte, que o sonho é dado por Deus. Deus é que coloca no nosso coração o desejo. Eu quero fazer a igreja crescer. Eu quero trabalhar com crianças porque eu vejo essas crianças na rua, eu acho que elas têm um valor. Eu quero trabalhar para fazer um sorriso no coração dos irmãos quando eles comerem lá um salgadinho na cantina, o meu bolo. Então eu quero fazer eles felizes, então eu gosto de fazer isso. Então o sonho, eu quero que tenha uma Cristolândia aqui na minha cidade que não tem. Então isso é um sonho. Sonho às vezes é coisa grande.
Então a gente precisa sonhar. Então esses sonhos são dados por Deus. Não existe sonho ministerial certo ou errado. Deus, ele dá o sonho e não existe, você não pode julgar se está certo ou está errado. Deus tem um sonho, você é louco. Muitas vezes você fala assim, mas esse sonho é maluco. Mas tem que respeitar, né? O sonho ministerial responde a seguinte pergunta: onde devo servir? Então existe uma definição. Diz assim: o sonho ministerial é o desejo dado por Deus que nos impele a fazer diferença em um determinado ministério. Então, assim, aquele camarada que você olha para ele e fala assim, nossa, ele tem o dom de fazer isso. Quando ele prega, as pessoas prestam atenção. Quando ele faz o apelo, as pessoas levantam a mão e se convertem. Quando ele toca, ou quando aquela menina canta aquela música, nossa, eu sinto no meu coração. Então, olha, tá vendo? Faz a diferença. Então, nós somos chamados para fazer diferença naquilo que a gente faz. Olha, naquele domingo a transmissão do culto foi maravilhosa, né? Deu tudo certinho, a projeção, os desenhos, ficou tudo lindo. A iluminação, você viu que bonito que ficou no teatro? Então é a pessoa que está fazendo aquilo, está fazendo diferença, porque ela está no lugar certo. Precisamos esclarecer o meu sonho. Compete um questionário. Então agora nós vamos tentar identificar através de algumas perguntas que nós vamos fazer e você vai responder. Então, antes de você responder todos os questionários que nós temos, esse agora, o teste de dons, o perfil de servo, todos eles, você tem que orar. Ore enquanto considera as respostas. Não faça de qualquer maneira, rápida, não. Faz um momento, fala, eu vou descobrir agora, Deus me inspira, fala o meu coração. Não há respostas certas ou erradas, coloque na resposta aquilo que você acha, que você pensa. Não o que os outros, não, você, nesse momento que você está vivendo também. Não se preocupe se você pode ou não concretizar o sonho nesse momento, ou que é impossível de ser feito. Não pense assim, tá? Então, eu vou enviar para você esses questionários, tá? Você vai ter um link que nós vamos mandar para você, ou se você já tem a apostila física ou baixada na internet, não importa. Pegue essas respostas, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Compete ao questionário como se não houvesse nenhum obstáculo para a realização do desejo do seu coração. Complete o questionário como se não houvesse nenhum obstáculo para a realização do desejo do seu coração. Então, quando você responder, não coloque nenhuma barreira, tá? Sonhe, fale o que você pensa, o que você acha. Isso é muito importante. Depois de você responder tudo, lá no finalzinho, você, baseado nas respostas dadas, sinto que o meu sonho ministerial é por o quê? Então você vai escrever isso e vai enviar para a gente, tá bom? Então faz isso e nós vamos continuar na caminhada para descobrir qual é o nosso ministério dentro do perfil de servo, tá bom? A aula de hoje era essa, mas tem outras, então continue fazendo os testes para a gente descobrir aonde você deve servir melhor, tá bom? Tchau!